Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Simone Lemes Perícias. E hoje vou trazer um assunto que todo mundo, olha, não é exagero, todo mundo pergunta, mas Simone, como é que eu devo agir quando o juiz me chama para ir em audiência? Então, assim, eu recebo muito WhatsApp, Simone, agora o juiz me chamou para participar de uma audiência, o que eu vou fazer, meu Deus? E fico extremamente apavorada. Vamos começar pensando assim, quem é que convoca o perito psicólogo para ir em audiência? Nós vamos começar dizendo o quê? É o juiz. Ah, é óbvio, tudo bem, o juiz, ele que é o maioral. Mas também os advogados, eles podem sugerir, mas o pedido vem deles. Isso tu é chamado, evidentemente, depois que tu anexou o teu laudo lá no sistema. Os advogados, cada uma das partes, estão lendo, e aí normalmente aquele que tu vai contestar. Aí ele vai dizer, não, eu quero, não, vou falar com o juiz, vou pedir para convocar esse perito psicólogo para esclarecer pontos do laudo. E aí, pessoal, uma coisa importante a gente também poder pensar como é que é a atuação. Então, o que eu vou fazer? Você sabe, então, quem é que vai convocar, por que vai convocar, então, assim, o objetivo, e agora nós vamos pensar juntos como é que nós temos que atuar. Qual é o nosso papel? O que a gente deve fazer, resumidamente? A primeira coisa que tu vai fazer quando tu for intimada é correr lá nos teus arquivos, correr lá no computador e vai ler o teu laudo de ponta a ponta. Até porque, em vários momentos, enfim, tu está fazendo vários laudos, várias avaliações, aí eu não me lembro direito daquele, qual é o caso. Aí tu vai, então, lá, vai pegar o laudo e vai ler início ao fim. Isso é importante porque tu vai lembrar do quê? Tu vai lembrar também da metodologia que tu utilizou. Então, quando tu tá lendo, tu já viu ali, descrição da demanda, ok, me lembro? Sim, me lembro. Qual é o procedimento? E aí tu pensar assim, por que eu usei aquele procedimento? Porque isso sim pode ser uma pergunta. Então, tu tem que estar seguro. Aí que está uma coisa que também fiquei pensando. Ao mesmo tempo que a gente está falando dessa questão da segurança, quem fez o laudo foi tu. Quem fez a avaliação pericial foi tu. Então, evidentemente que só tu vai poder falar sobre aquele documento tão preciso como qualquer outra pessoa. Não existe. É só tu. Então, eu estou tentando mostrar assim para vocês como se organizar. Primeira coisa, então, tu vai ler todo esse laudo e vai ver a metodologia, tu vai ler lá na análise, os autores que tu embasou aquela análise, só que assim, então quer dizer que o advogado vai perguntar sobre o autor tal? Não, ele não vai fazer isso, mas ele vai querer saber como é que tu chegou ali, ou seja, o teu entendimento, e isso é uma coisa importante. Próximo passo, tu pensa que eu tenho que ler o processo. Eu já parto do princípio que quando tu foi nomeada, antes de fazer a avaliação, tu baixou lá no teu computador todo o processo. Então tu vai ler. Mas é muita coisa. Bom, pessoal, pensa, tu tá indo numa audiência, tu não tá indo em algum lugar, assim, uma festa. Não, é uma coisa extremamente séria e bem complexa, porque, de modo geral, nós não somos chamados para audiência, mas isso não quer dizer que o juiz não possa convocar. Então, nós vamos ler o laudo, vamos ler o processo todo, a gente pensar assim, em possíveis quesitos, né, impossíveis perguntas que podem vir pelas partes. E, normalmente, quem é que quer mostrar isso é aquela parte, então, que pediu para o juiz te convocar. Então, quer ver uma coisa? Eu já participei de uma audiência e foi muito interessante, porque o advogado, que o laudo não foi favorável ao cliente dele, ele questionou o teste psicológico que eu estava utilizando, querendo desmerecer o teste. Ele insinuou que a pessoa, quando vai fazer o teste, ela já sabia, porque hoje tem todos os testes, a gente pode encontrar na internet. E eu tive que mostrar para ele que não, até porque a avaliação não é só a testagem. A avaliação é a observação, a avaliação é uma boa entrevista, é uma visitação, por exemplo, uma residência, se for no caso de uma empresa, tu vai visitar a própria empresa. Então, assim, isso a gente tem que estar preparado. Isso aqui é uma dica. E eu diria assim, sabe uma coisa bacana para fazer? Tu pega teu laudo. Descrição da demanda. O que será que ele poderia perguntar sobre a descrição da demanda? E eu sei responder, certo? Procedimentos. Eu fiz isso. Por que eu fiz isso? Isso é importante, pessoal. Desde a questão de tu ir para a audiência, tendo consciência, por que tu usou aquele teste X, são coisas que não pode pegar a gente de, eu não sei o que falar.
Não pode pensar nisso aí, tu tem que realmente ter resposta para essa questão. Então vai lá na análise também, vai ler direitinho toda a análise, vai observar o que os autores falaram, mas de que maneira, para te entender por que tu chegou àquele entendimento e tem um autor que corrobora com aquilo. A conclusão também, a conclusão é importante, então a gente tem que saber exatamente isso, que vai ter uma parte que vai contestar o teu laudo ao vivo e a outra parte vai dizer que o teu laudo está de acordo. Não necessariamente também pode ser os advogados, né? Pode ter o quê? O juiz fazer essas perguntas e o Ministério Público e o defensor público. Então a gente tem que pensar que isso é uma coisa normal de acontecer. Uma outra questão importante é, na postura, ser imparcial. Ah, mas isso aí eu já sou lá quando eu vou fazer. Melhor, é isso aí, ótimo. Tenta falar de uma maneira objetiva, ter uma firmeza para falar. Quando eu falo objetivo, não viaja. Responde o que o juiz perguntou, responde o que o advogado perguntou. Não fica com um comportamento que quem está olhando de fora reconhece como tu está ficando indignado com aquela pergunta. Tem que ser assim, ó, né? Firme, objetivo, imparcial. Isso é muito importante. A linguagem que tu vai usar também é outra coisa importante. Por quê? Porque não adianta tu chegar lá no dia da audiência e começar a puxar todos os vocabulários da psicologia, os jargões da psicologia e achar que todo mundo vai entender. Não torna a coisa mais difícil. Então, quando eu falo objetividade, firmeza, imparcialidade, clareza na linguagem. E isso é muito importante. Tu tem que pensar que tu tá ali, eu vou botar aspas no que eu estou dizendo, né? Defendendo o teu laudo. Então, o que acontece normalmente? Tu vai anexar o teu laudo lá no sistema, todas as partes, eles vão poder olhar, vão poder ler o teu laudo, o juiz vai poder ler o laudo, o promotor vai poder ler. É uma coisa. A partir do momento que tu vai anexar, agora a análise tudo é papel. Mas neste caso, não. Neste caso é tu, né? Tu, o juiz, eu falo o juiz, mas assim, de modo todo mundo que está naquela audiência. Então, tu tem que ter uma clareza, tu tem que passar uma firmeza. E essa questão que eu falei para vocês de, daqui a pouco o advogado faz uma pergunta, né? E tu, vontade, para, né? Não sei o quê. O tom de voz também, como é que tu vai, ele tem que ser no início, meio e fim o mesmo, não altera a tua voz. Isso nunca vai acontecer. Às vezes o advogado faz uma pergunta tão, sabe, aquelas assim duronas, ou então aquelas assim tão ridículas, que tu tem vontade de dizer, não, para, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com relação a isso. Isso tudo que eu estou falando faz parte dessa dinâmica toda da parte jurídica. Então por isso que uma coisa é tu falar com um colega, um psicólogo, agora uma coisa é tu estar na frente de um juiz, né, e das partes também, mas ele é um sistema ali judiciário que tu tem que ter uma postura. Os limites da atuação, outro ponto importante, tu não pode ultrapassar. Então, se por acaso, lá no laudo, aí tu já começa a ter alguns pontos, entendeu? Que aí tu tem que prestar atenção na hora que tu vai fazer o laudo. Então, por exemplo, vamos imaginar que te chamaram numa audiência da área trabalhista, né, da vara do trabalho, sobre um ponto específico que tinha um quesito. O que é quesito, Simone? Quesitos são as perguntas feitas para o perito do juízo responder. Então, tinha um quesito que perguntava sobre medicações, mas tu realmente, tu é uma pessoa que tu estuda bastante, tu conhece, tu sabe, tu estudou, e aí tu vai lá e responde. Ele perguntou se aquela medicação tal, ela está adequada para aquele tipo de patologia. E tu foi lá e disse que sim, por isso. Aí o que acontece? Acontece que o advogado vai dizer assim, sinto muito, não é a tua área. E aí tu vai pensar, realmente, eu ultrapassei o limite. Então, tudo que a gente vai escrever no laudo, tu pode pensar de uma maneira assim, que tem que ser bem da questão da psicologia. Essa questão dos quesitos. Então, as pessoas, às vezes, são 8 ou 80. Ou elas colocam sim, não, sim, não, sim, não. Ou então, daqui a pouco, não pertinente, não pertinente, não pertinente. Aí tu vai olhar alguns quesitos, eu digo, mas isso aqui tu pode responder. Quer ver um exemplo? E não venham me dizer que vocês não podem fazer isso. Por exemplo, vou continuar com o exemplo da vara do trabalho. Primeira pergunta lá, primeiro quesito, pergunta qual é a data de admissão e demissão. Isso que foi perguntado. Isso não é da área da psicologia. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa que custa fazer, é difícil. Outra coisa, tu tem como comprovar isso? Eu tenho sim. De que maneira? Através da carteira profissional, eu posso. Então, tu pode pegar a carteira profissional. É um documento, não é tu que está inventando e não é
sabe? Ele que disse, conforme relato, o reclamante disse tal coisa. Não, não. Existe comprovação, então não tem problema nenhum pegar esse documento para poder responder aquele quesito. Então, uma coisa que eles vão pegar bastante são esses pontos que não fecham. Então, essa questão de passar do limite da tua atuação. Uma outra coisa que eu sempre falo, isso aí, tu faz um laudo, faz toda uma análise perfeita. Tu fundamentou direitinho, tu trouxe a história. Eu leio a tua análise, nossa senhora, tá melhor impossível. Melhor que isso não tem. Na hora de responder os quesitos, tu fala completamente contra tudo que tu tinha escrito. Esse é um prato feito ali pro advogado. Chegando aqui, ó, não entendi o que a senhora está dizendo. A senhora aqui disse, nesse item análise, não tem característica, a mãe não está fazendo alienação, enfim. Estou exagerando, tá? E lá na hora de responder, tu disse que sim, né? Que a mãe sim está fazendo, está tendo um comportamento alienador, etc e tal. Ou o pai está tendo um comportamento alienador. Hoje em dia é muito interessante, porque eu diria assim, ó, que até muito tempo atrás, eu vejo assim como os advogados, eles não tinham tanto conhecimento como eles têm hoje dessa parte da psicologia. É claro que eles não são psicólogos, eu sei disso, mas tem muito advogado que é muito interessado. Então, vai atrás de informações da psicologia jurídica e eles vão começando a entender. Eu já vi, por exemplo, contestação de advogados que não tinha assistente técnico, não tinha. E eles falaram, um grupo de advogados, que aquela resolução que o perito psicólogo apresentou na análise, ele estava revogado, não era mais aquela resolução. Olha como eles estão, entendeu? Cada vez mais. Então, não dá para subestimar que eles não vão... Ah, eles só vão fazer isso quando tiver assistente técnico, é só psicólogo. Não, não é assim. Até juiz está lendo hoje em dia o teu laudo e tem um entendimento psíquico. Nossa área no sentido assim dessa questão do laudo, não é que ele vai também fazer uma avaliação, que ele vai saber, não é isso. Ele vai poder olhar a maneira como foi feito e se aquilo tem coerência. Um outro aspecto também importante é a questão da conclusão. Então, essa questão da conclusão, pessoal, não é 2 páginas, pelo amor de Deus, tu tem que ser bem sucinto. E aí o que tu vai fazer? Na hora da conclusão, tu vai aonde? Tu vai lá para a descrição da demanda, aí o segundo item do laudo, e ali diz o objetivo, o que motivou aquela avaliação pericial e pergunta, né? Existe dano psíquico na vara do trabalho? Existe alienação parental? Os genitores têm condições de exercer as funções parentais? Então são questionamentos que é feito para te responder. A partir dali tu vai levar isso para a conclusão e vai ser objetivo. Quem fala muito se atrapalha. Eu tenho visto muitas pessoas boas, no sentido assim de um bom trabalho, mas se perdem na hora de escrever. Escreve, aí você começa a se contradizer, já começa isso. Quando tu vai olhar a conclusão, tem 3 páginas e tem bibliografia, e tu olha, tá, mas só um pouquinho, na supervisão, só um pouquinho, vamos ver uma coisa. Lá na conclusão, tem essa parte aqui que tu colocou o autor, tu fez um entendimento. Então, quem sabe essa parte aqui, tu leva lá para análise, porque o lugarzinho certo é lá na análise. Então, pessoal, olha quantas coisas a gente tem que pensar que pode ser questionado. Eu acho que isso é uma coisa super importante. Não precisa ter medo de ir numa audiência, só que tu tem que ir seguro. E tu vai ser seguro, porque foi tu que fez esse trabalho. Outra coisa importante também é assim, não ir atrás muito do que as pessoas dizem. Ah, quando tu for na audiência, tu faz isso. Quando eu fui em audiência, pessoal, eu fiz umas coisas assim que eu não sabia. Eu era, como a gente diz, crua. Para vocês terem uma ideia de uma coisa que eu fiz, né, que no final das contas, quando eu saí, eu tive que rir, porque, meu Deus do céu, não sabe o que está fazendo. Foi assim, ó, na audiência tem a cadeira da pessoa, da testemunha, né, no caso, quem vai depor, etc e tal, fica bem, uma distância bem direitinha do juiz, lá onde está o juiz e tudo, né, mas é uma distância. Aí eu sentei e puxei a cadeira, sabe, bem pertinho do juiz. O juiz pode deixar a cadeira onde está. Então, tudo coisas assim que a gente vai aprendendo com a prática. Então, o que eu quero deixar bem claro para vocês? Não fiquem ouvindo a pessoa dizer, ai, tu fala isso, tu chega lá e fala isso. Não faz, porque tu não sabe quais vão ser as perguntas. Tenta ser relaxado, no sentido assim, né, de relaxar, né, ficar mais tranquilo, porque tu que fez esse documento e com certeza não tem ninguém melhor para falar sobre isso. Certo, pessoal? Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.